Prazo encerrado, nada de propaganda eleitoral nas ruas. Caso a fiscalização encontre alguma ilegalidade, o infrator e o candidato podem ser multados. Viagem conturbada. Além de atraso no voo, a bagagem sumiu. A empresa aérea foi condenada pelos danos morais sofridos apenas em razão do extravio de bagagem. O perigo da falta de informações na embalagem de um alimento. 30 anos da Constituição e o papel da AGU. Não há a menor dúvida de que exercemos, sim, e prestamos à sociedade brasileira uma verdadeira advocacia de Estado. Olá, boa tarde. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve julgar hoje pelo menos 4 recursos de réus em ações da Lava Jato. Quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai analisar os recursos de Antônio Palocci, José Dirceu, Delúbio Soares e Cândido Vacarezza. O julgamento de apelação do ex-ministro Palocci, que começou em outubro, deve ser finalizado hoje. Por causa de um acordo de delação premiada assinado com a Polícia Federal e homologado pelo tribunal, a pena dele foi fixada em 9 anos e 10 meses de prisão em regime domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica. Já o ministro José Dirceu pede para ser inocentado ou ter a pena de 8 anos e 10 meses de prisão reduzida. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pede para ser transferido aqui para Brasília. Atualmente, ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, onde cumpre a pena de 6 anos. A defesa de Delúbio diz que ele quer ficar mais perto da família e pede também para que seja revisto o entendimento do juiz de primeira instância, que fixou uma multa e uma indenização no valor de 6 milhões de reais para a progressão do regime. Por fim, integra a pauta da 8ª turma do TRF o recurso do ex-deputado Cândido Vacarezza. Ele foi preso e solto após a fixação da fiança no valor de R$1,5 milhão de reais. Só que ele não teria acertado esse valor com a justiça e a defesa dele pede para que Vacarezza não seja preso. Galton. E Aline, mudando de tribunal, o Supremo pode julgar hoje então uma ação sobre o Escola Livre, não é isso? É isso mesmo, Galton. Hoje, aqui no plenário do STF, os ministros vão se reunir para analisar um conjunto de ações que questiona uma lei alagoana que institui a Escola Livre no Estado. Vamos acompanhar na reportagem. A lei diz que o sistema educacional de Alagoas deve se pautar por princípios como neutralidade política, ideológica e religiosa, e de que o aluno é a parte mais frágil na relação de aprendizado. Afirma também que é direito dos pais passarem aos filhos uma educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica, um tema considerado polêmico. Depende do ponto de vista da política, né? O que ele vai falar da política. Isso aí não cabe ao professor, isso cabe ao pai, à mãe ou pessoas de outra área. O professor é para ensinar a matéria e passar a prova para o aluno ser aprovado no final do ano. As ações contrárias ao programa Escola Livre tramitam em conjunto. Os autores são Governo de Alagoas, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Partido Democrático Trabalhista. O autor do projeto é o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. O parlamentar defende que professores não podem expressar opinião dentro da sala de aula. Devem ser imparciais. O objetivo é manter a pluralidade de ideias na escola. Os ministros do STF devem analisar nesta quarta-feira 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a Lei 7.800 de 2016 de Alagoas, que institui o programa Escola Livre no Estado. Todas estão sob relatoria do ministro Roberto Barroso, que suspendeu a eficácia integral da norma até pronunciamento do plenário.
O relator considerou que há vícios formais e materiais. A lei proíbe, por exemplo, a doutrinação política e ideológica no sistema educacional estadual e que os professores incitem os alunos a participar de manifestações. Em análise preliminar, o ministro entendeu que a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E vamos ver agora a pauta completa de julgamentos que está prevista para o plenário do Supremo Tribunal Federal da sessão de logo mais. Matéria penal abre a pauta da semana com a continuação de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade contra decreto presidencial de 2017, que trata de regras para a concessão de indulto e comutação de penas. Separação de poderes e federação é o segundo tema do dia e da semana. São 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a Lei de Alagoas, que instituiu o programa Escola Livre no Estado, e uma medida cautelar em ação contra decreto, que estabelece regras para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. E ainda uma ação civil originária, na qual se busca a retificação de demarcação do limite interestadual marítimo entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Direito administrativo, um único processo, em que se discute a responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro. Matéria processual fecha o dia com 2 processos. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o entendimento de que é dever da União apurar ou indicar, nos processos em que figure como ré, o valor devido a outra parte. E um recurso onde se debate questão processual sobre a interposição simultânea de 2 diferentes tipos de recursos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O general Ajax Porto Pinheiro vai assumir a assessoria do ministro Dias Toffoli. O futuro assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal esteve agora há pouco no STF e conversou com Toffoli. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei, que conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. O general Ajax Porto Pinheiro fez uma visita rápida de cortesia ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A visita foi aqui mesmo, no STF, no gabinete do ministro. O atual assessor especial, general Fernando Azevedo e Silva, também participou da reunião que acontece um dia após o anúncio oficial do nome do general Ajax Porto Pinheiro para o cargo de assessor especial. Ele vai ocupar a vaga aqui no STF porque o atual assessor, o general Fernando Azevedo e Silva, vai passar a ocupar a vaga de ministro da Educação a partir de janeiro de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. O novo assessor foi comandante das missão de paz no Haiti e também liderou as tropas internacionais após a passagem do furacão Matthew. Ele também coordenou as eleições no país localizado na América Central. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E depois do intervalo, virou caso de justiça. Mulher passa mal após consumir alimento. A embalagem não dizia que o produto tinha glúten. A autora da ação alegou que foi induzida em erro com a comercialização de alimento, indicando a ausência de glúten, quando, na verdade, apresentava a substância na composição. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou a companhia Zafari Comércio e Indústria por não informar na embalagem que um produto importado continha glúten. A autora da ação teve problemas de saúde depois de comer o alimento. O caso aconteceu em Passo Fundo, na região norte do estado gaúcho. A autora da ação alegou que foi induzida em erro com a comercialização de alimento, indicando a ausência de glúten, quando, na verdade, apresentava a substância na composição. Ela é portadora de doença celíaca e, após ingerir os alimentos, passou mal, apresentando dor de estômago, sensação de estufamento e diarreia constante. No juízo do primeiro grau, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ambos apelaram da sentença. A autora requereu majoração da indenização e a empresa alegou que apenas reproduziu a informação do fabricante ao traduzir o rótulo. O relator do processo, desembargador Ney Wiedemann Neto, destacou que compete aos produtores e fornecedores de produtos alimentícios alertar para a presença do glúten em seus alimentos.
Afirmou ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples aviso para a presença do glúten no produto é insuficiente, devendo o rótulo conter alerta para portadores de doença celíaca. O TJ manteve a indenização pelos danos materiais e aumentou a indenização por dano moral. Sobre este assunto, a gente conversa agora com um advogado especialista em saúde, Samuel Marçal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Otto. A gente viu aí na reportagem, a legislação que existe hoje no país, ela é suficiente? Existe alguma falha, algum problema, ou o problema é na fiscalização? Não, a legislação é bastante clara, é uma lei federal que acompanha essa norma da própria Anvisa, e a norma é bem detalhada a respeito das responsabilidades. Se houver alguma falha, essa falha muito provavelmente é na fiscalização, no acompanhamento das empresas e na distribuição dos alimentos. E o que diz hoje a legislação? A legislação deixa claro que a questão não é só se contém ou não contém glúten, mas se um produto ele é produzido ou embalado ou é manipulado em um equipamento ou por pessoas que tenham manipulado o glúten, ele deve dizer que pode conter traços de glúten ou contém traços de glúten. Isso é obrigatório por lei. Essa é uma resolução recente da Anvisa, né? A resolução 26 de 2015 da Anvisa deixa isso bastante claro, que agora não é só contém ou não contém glúten, precisa ser mais detalhado e dizer qual é o produto ou o alimento que está com esse traço de glúten. Se nós temos uma legislação que é efetiva, como melhorar então a fiscalização que o senhor apontou que é um dos problemas? A questão da fiscalização é difícil você determinar onde está a falha, mas se você tem uma rotina de acompanhamento das empresas, principalmente novas empresas que abrem ou novos importadores, é esse pessoal que precisa ser melhor acompanhado, porque como o país abriu muito para o mercado, a gente tem facilidade de entrada de novos produtos. E esses novos produtos e essa distribuição, inclusive no varejo, deve ser bem acompanhada. Agora, um consumidor que comprou um produto e que tinha algo que ele não poderia consumir e não estava escrito, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode tomar duas providências. Uma é denúncia. Ela pode fazer denúncia ao órgão competente que faz a fiscalização. E na extensão do dano, caso essa pessoa tenha se sentido prejudicada, ela pode exigir uma indenização. E aí, para a indenização, qual seria o caminho correto inicialmente para ser feito? Primeiro caminho é procurar um advogado. E o advogado vai saber explicitar para ela o que está previsto em lei, quais são os direitos que ela tem, como garantir esse direito. A partir dessa consulta a um advogado, ela vai tomar novos passos, que é ajuizar uma ação e requerer o seu direito junto àquela empresa ou à distribuidora. Dependendo da situação, em pequenas causas, já procuraria um tribunal logo de cara? Qual seria a recomendação? A nossa justiça funciona com atendimento para pequenas causas nos juizados especiais. Então, no juizado especial, você pode ir por conta própria. Caso você não tenha esse domínio do assunto, procure um advogado, você pode procurar a defensoria pública também. Agora, uma coisa é fato, não podem faltar as informações nos rótulos, né? Isso é prejudicial à saúde de muita gente, né? É prejudicial, é obrigatório, a lei é muito clara, muito específica e quando se trata de produto importado, que haja uma etiqueta nacional explicitando aquilo ali. E a gente não fala apenas do glúten. Tem pessoas que são intolerantes a outros tipos de alimentos. Isso para todos os alimentos? Todos os alimentos que produzem alergia, são os alergênicos, né, ou alérgicos, na verdade. Então, tanto lactose quanto glúten ou outros produtos que sejam alérgicos devem obrigatoriamente conter nesse rótulo. O senhor estava explicando essa questão de mostrar contém traços de glúten. Isso também é obrigatório para outros alimentos também? Se tiver como passar traços desses produtos, sim, é obrigatório mencionar que pode conter o traço daquele produto alérgico. Tá certo. Obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Obrigado, à disposição. Um passageiro teve o pedido de indenização negado por atraso em voo internacional, mas o cliente vai receber R$ 5.000 de indenização por ter a bagagem extraviada. No caso analisado, o cliente alegou que adquiriu pacote de viagem com destino a Paris com conexão em Lisboa. Houve atraso de mais de 3 horas na conexão, além de o avião ter pousado na capital francesa em aeroporto diferente do previsto no pacote. Também houve problemas com a bagagem do passageiro.
Em primeira instância, a empresa aérea foi condenada pelos danos morais sofridos apenas em razão do extravio de bagagem. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que concluiu que o atraso no voo estava dentro dos limites da razoabilidade e, por isso, nesse caso, não caberia o dano moral. O cliente recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, rejeitou o pedido. Ela observou que não houve nenhum fato extraordinário nesse caso que tenha ofendido o consumidor. Em relação aos danos pelo extravio de bagagem, ela citou jurisprudência do STJ no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais só é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não ficou caracterizado no caso. E hoje pela manhã, a Advocacia Geral da União comemorou o aniversário de 30 anos da Carta Magna. A abertura do seminário foi feita pela advogada-geral da União, Grace Mendonça. Ela falou sobre a importância da atuação da Advocacia Geral da União ao longo dos últimos 25 anos e os espaços alcançados pela instituição. Hoje sabemos que a nossa casa tem essa identidade cravada. Não há a menor dúvida de que exercemos, sim, e prestamos à sociedade brasileira uma verdadeira advocacia de Estado. Sabemos que o nosso espaço no cenário nacional nunca foi, ministro Dias Toffoli, tão citado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, fez uma palestra sobre os 30 anos da Constituição Federal. Ele destacou a atuação da Advocacia Geral da União como uma das funções essenciais à justiça. Toffoli lembrou ainda o marco que a Constituição Federal representa para a democracia no Brasil e os desafios das instituições para os próximos anos. Precisamos nos organizar para a resolução dos nossos problemas. Por isso, venho propondo a celebração de um pacto entre os três poderes da República, com a participação das funções essenciais da justiça, da sociedade civil, adotando-se o diálogo e a ação coordenada na busca de objetivos comuns. Este pacto envolve, com absoluta prioridade, que se delibere sobre as reformas previdenciária, tributária e fiscal e enfrentemos o problema da segurança pública, que virou uma epidemia no nosso país. Precisamos de uma reforma da Previdência para fazer frente ao aumento da expectativa de vida no país e uma reforma que promova simplicidade e eficiência no sistema tributário e no sistema fiscal. A advogada-geral da União e o presidente do Supremo Tribunal Federal assinaram um documento que cria o primeiro curso de pós-graduação em advocacia pública oferecido pela escola da AGU. O ministro Dias Toffoli vai ser um dos professores. Ele também recebeu uma placa em homenagem aos quase 3 anos de atuação como advogado-geral da União. O seminário vai contar ainda com palestras sobre legalidades e deveres jurídicos e as mudanças e aprendizados trazidos pela Constituição Federal. A partir de hoje, adesivos, faixas e cartazes de candidatos ou partidos com propaganda eleitoral estão proibidos. Quem descumprir pode ser multado. É assunto para o próximo bloco. Propagandas em veículos também passaram a ser proibidas a partir de 30 dias após o segundo turno. E terminou ontem o prazo para retirada de propaganda eleitoral das ruas. Quem insistir em manter cartazes e adesivos pode ser multado. As propagandas eleitorais em bens públicos, como postes e paradas de ônibus, já são proibidas por lei. Mas neste ano, adesivos, faixas e cartazes de candidatos, partidos e coligações também não podem mais ser vistos. 30 dias depois da disputa, o material tem que ser completamente eliminado. Propagandas em veículos também passaram a ser proibidas a partir de 30 dias após o segundo turno. Então, para aqueles que ainda têm os adesivos em veículos, eu sugiro que os retirem para evitar qualquer transtorno. As regras foram estabelecidas em uma resolução do TSE. Visam também contribuir com a limpeza das cidades. Caso a fiscalização encontre alguma ilegalidade, o infrator e o candidato podem ser multados. Uma vez constatada a ilegalidade, o candidato e a pessoa que foi responsável pela propaganda irregular, ela tem um prazo para a retirada da propaganda. Esse prazo é de 48 horas. Se ela não retira essa propaganda, e uma vez que ela é intimada a fazê-lo, aí sim pode vir a aplicação de uma multa, que é algo em torno de R$ 2 a R$ 4.000.
O plenário do TSE aprovou os relatórios da apuração do segundo turno das eleições presidenciais em 14 estados e no Distrito Federal. Na mesma sessão, foi confirmada a rejeição de registro de um dos candidatos mais bem-sucedidos nas urnas do Rio de Janeiro. Os ministros mantiveram a rejeição do registro de Washington Luiz Cardoso Siqueira, que ficou entre os mais votados para a Câmara dos Deputados pelo estado do Rio de Janeiro. O plenário considerou que Washington estava inelegível porque concedeu gratificações irregulares a servidores municipais quando foi prefeito do município de Maricá. Onde se tem como nomeados com o pagamento da referida gratificação, desde recepcionistas até profissionais de ordem técnica, passando por serviço de manutenção de cemitério, coveiro e calceteiro, sem nenhuma atribuição de direção, chefia, assessoramento ou representação no município. Luiz Carlos Caetano, eleito deputado federal pela Bahia em outubro, também teve o registro indeferido pelo plenário do TSE. O Ministério Público afirmava que ele estava inelegível, já que foi condenado por irregularidades em uma licitação quando era prefeito de Camaçari. Eu chego à minha conclusão votando no sentido de dar provimento aos recursos ordinários interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Unidos para Mudar a Bahia, a fim de indeferir o registro de candidatura de Luiz Carlos Caetano ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. O plenário entendeu que não cabe aplicação de multa por realização de enquete em período eleitoral. A decisão foi tomada ao analisar recurso contra uma matéria do jornal Valor Econômico, em que a publicação divulgava enquete com empresários realizada em um evento. A legislação prevê apenas a retirada do conteúdo do ar. Seu descumprimento ensejará apenas a cessação do ilícito eleitoral praticado. Não é possível, a meu juízo, aplicar a divulgação de enquete em período eleitoral a multa para pesquisa irregular, por ausência de previsão legal. Os ministros do TSE mantiveram o registro de Paulo Fernando dos Santos, reeleito deputado federal por Alagoas nas eleições de 2018. O Ministério Público afirma que Paulo estava inelegível porque foi condenado por improbidade administrativa, com enriquecimento ilícito e dano ao erário, pelo Tribunal de Justiça alagoano. Mas o plenário seguiu por maioria o entendimento do ministro Jorge Mussi. Para o ministro, o deputado reeleito poderia concorrer porque a condenação do TJ de Alagoas estava suspensa por liminar do Superior Tribunal de Justiça. O tenente brigadeiro Carlos Vuik de Aquino tomou posse como ministro do Superior Tribunal Militar. Ele ocupa a vaga deixada pelo ministro Cleonilson Nicásio da Silva, que se aposentou em agosto deste ano. A cerimônia de posse do mais novo ministro do Superior Tribunal Militar, Carlos Vuik de Aquino, aconteceu no plenário do tribunal e contou com a presença de diversas autoridades. Dentre elas, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que na ocasião representou o presidente da República, o procurador-geral da Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, além dos ministros da Corte e militares de alta patente. Desejo para o brigadeiro Aquino um enorme sucesso. Agora o ministro Aquino, que não vai ser diferente da vida que ele teve durante a carreira dele na aeronáutica, né? Um oficial qualificadíssimo, brilhante em todos os espaços por onde passou, e ele vem trazer esse brilhantismo, essa cultura, esse conhecimento da tropa, esse conhecimento da vida militar para engrandecer a justiça militar. Seja muito bem-vindo, ministro Aquino. Carlos Vuik de Aquino foi comandante de operações aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. Ele ingressou na instituição em 1973, atuando em diversos cargos, como diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Presidiu também a Comissão para a Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia, dentre outros. A responsabilidade, eu acho que eu assumi no dia que eu saí de casa aos 16 anos, né? E ela vem crescendo a cada dia. E agora é um coroamento e é onde eu me sinto preparado para suportar mais essa responsabilidade aqui, porque a vida me ensinou muito, eu aprendi muito e tenho também muitos amigos e colegas e ministros ao meu lado que também tenho absoluta certeza que vão me dar todo o suporte necessário para que eu bem cumpra a minha missão.
Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Cleonilson Nicásio da Silva, que se aposentou em agosto deste ano. Traz ele a experiência da Força Aérea, que deve se juntar com a experiência jurídica dos ministros civis e, com isso, nesse amálgama de experiência militar e conhecimento jurídico, vamos fazer a melhor justiça possível. É mais uma voz, mais uma pessoa que vai contribuir para a justiça militar. Uma publicação lançada por advogados na Biblioteca do Supremo trata de um assunto que interessa boa parte da população: o preço dos combustíveis. A obra Tributação na Distribuição de Combustíveis mostra o quanto os impostos pesam no preço dos produtos. É o que explica um dos autores, o advogado Jansen Murayama. A tributação do combustível é uma das mais altas não do mundo, né? O Brasil acaba que, apesar de ser um grande produtor de petróleo, ele tem um combustível muito caro por causa justamente da tributação excessiva. O livro também foi escrito por outros 2 advogados e teve uma motivação especial. Trazer conhecimento do público em geral os assuntos atrelados à distribuição de combustível, né? A tributação na distribuição de combustíveis. A gente fala de um segmento que é muito expressivo em termos de valores, muito expressivo em termos de importância mesmo para a economia nacional, mas que tem ainda, na parte tributária, muitas das demandas, muitos dos assuntos ainda não julgados definitivamente nos tribunais superiores. A publicação é dirigida a magistrados, advogados, estudantes, empresas e cidadãos que querem entender a cadeia de tributos no mercado de distribuição dos combustíveis. A gente acredita que discutir os assuntos e definir os assuntos vai trazer mais segurança jurídica, e trazendo segurança jurídica, o mercado concorrencialmente fica mais equilibrado e todo mundo pode competir com igualdade de condições. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. A gente se vê de novo amanhã, 13h. Uma boa tarde para você.